E aí o pessoal pergunta, mas João, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Vê, eu tô com um gráfico aqui, calma que eu vou mostrar para vocês, que tem assim, 10 países do mundo produzem 72% do petróleo. É muito concentrado. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, China, Iraque, os Emirados Árabes Unidos. O Brasil, ele está no meio. O Brasil, na participação mundial, se eu pegar os dados aqui 2020, 2021, o Brasil tem uma participação de 4%. Aí muita gente fica, que absurdo, o Brasil tem muito petróleo, nós achamos muito petróleo também naquela camada que a gente chama de pré-sal. A Petrobras é uma empresa muito boa, a Petrobras é pioneira no mundo na extração de petróleo em áreas profundas, então o Brasil tem tecnologia própria, nós temos extração de petróleo em áreas profundas, o Brasil tem muita mão de obra qualificada, então como é que pode isso? Primeiro ponto que é estranho é que o Brasil, em tese, tem petróleo suficiente, mas o Brasil não é considerado autossuficiente nos derivados. Então, se alguém disser, o Brasil tem muitas reservas de petróleo, o Brasil tem um pré-sal, tem a bacia de Campos, tem a bacia Potiguar, enfim, o Brasil não para de ter novas descobertas de novos campos de petróleo. Mas a grande questão é que o Brasil é autossuficiente na commodity, no petróleo cru, no petróleo bruto, mas nós não temos a capacidade instalada de refino suficiente para quê? Para atender a demanda nacional. E um outro detalhe importante também é que o Brasil ele exporta, o Brasil ele manda para fora o óleo cru, notadamente o óleo pesado, e o Brasil compra o óleo leve, que a complexidade para o refino ela é, digamos assim, diferente, e nós compramos também derivados. Para quem não sabe, o Brasil compra no mercado externo óleo diesel. O Brasil compra o combustível final também no mercado externo. Então, tudo isso vai ter um impacto aqui na cadeia global. Se a gente for contextualizar também, tem um ponto que é o seguinte. Hoje, no pós-pandemia, nós estamos na pandemia, mas lembrem, o mundo passou um tempo que, gente, fechado. As economias fecharam por conta da pandemia, você teve aquela questão do passe sanitário, toda essa complexidade. Durante a fase mais grave da pandemia, a produção foi diminuída. E por que diminuiu, professor? Porque não adiantava você ter uma extração acelerada e a economia ela estava meio que o quê? Paralisada. E mesmo com a retomada econômica, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP ela ainda não voltou à sua capacidade original de produção pré-pandemia. E a procura por petróleo explodiu. Havia uma demanda reprimida. Vocês podem perceber que a inflação está comendo no centro. Muito do que a gente consome ficando mais caro, o celular está mais caro, o computador está mais caro. Então, restrição de oferta é um ponto. Aumento da demanda. Só para dar uma ideia a vocês, o preço do barril do petróleo chegou a encostar agora $130. $130. Então, foi um aumento significativo. Se eu pegar janeiro para cá, o preço do barril teve uma variação aí de 60%, 70% no intervalo de menos de um semestre. Outro ponto também, a gente compra o óleo leve, também no mercado externo. Nós compramos alguns derivados. E o preço do barril do petróleo é muito relacionado ao dólar. A gente sabe que o dólar deu uma diminuída em relação ao real, uma desvalorizada. O dólar hoje fechou a praticamente, vamos colocar 1 para 5, o dólar chegou aí a quase R$6, mas ainda assim, se a gente comparar o desempenho do real, que é a nossa moeda, com o desempenho de outros países emergentes, comparando com o dólar, nos últimos tempos, não é o retrato de agora, nos últimos tempos, então, o real é uma moeda consideravelmente, gente, desvalorizada. O outro ponto também, aqui no Brasil e em vários locais do mundo, a gente usa biocombustíveis, exemplo, o álcool, o etanol anidro, para quê? Para misturar com a gasolina. Então, a gente tem no litro da gasolina 27% do etanol anidro. A gente tem no diesel comum 10% do biodiesel. E esses biocombustíveis que são misturados à gasolina, são misturados ao diesel comum, eles estão ficando mais caros. Eles são usados na gasolina,
são usados no diesel comum. Há essa mistura de 27% do álcool anidro, do etanol, desses 10% mais ou menos, isso pode variar do biodiesel em relação ao diesel comum. Então, se os biocombustíveis ficam mais caros, isso também vai impactar no preço final. A soja que é usada no biodiesel, ela também está mais cara, seja pela procura, seja também pelas secas. Então, se perguntar assim, João, eu estou assustado, o preço da gasolina no Brasil disparou. Não é só no Brasil. O preço da gasolina está batendo topo histórico também nos Estados Unidos. O preço da gasolina, do gás natural, do diesel na Europa, tudo deu uma disparada. A Petrobras, ela estava segurando o aumento, e vamos falar uma verdade aqui, há uma complexidade porque nós estamos em ano eleitoral. Sempre que há eleição em jogo, como na França também, o Emmanuel Macron, inflação é algo que pode influenciar em todo o processo. A Petrobras não vinha repassando o aumento diariamente, semanalmente, quando veio esse boom. Desde 2016, a Petrobras passou a praticar o preço de paridade internacional, PPI. Se o preço do petróleo flutua no mundo, o preço do combustível aqui no Brasil também vai flutuar, porque nós acompanhamos o preço internacional. A economia do Brasil não é uma bolha. O Brasil é conectado com o cenário internacional. O Brasil tem petróleo suficiente, mas o Brasil não tem o mais importante. O Brasil não consegue o refino total, autônomo, sem a conexão com o estrangeiro. Então, de certa forma, o processo acaba sendo por si só um pouco, dolarizado. Muitas das refinarias do Brasil, elas são antigas, elas de certa forma não operam na capacidade máxima. Algumas delas podem ser consideradas obsoletas. Tudo isso pode praticar, então impactar. A importação de derivados de petróleo vai influenciar no preço dos combustíveis. Para atender a demanda do diesel, a gente precisa trazer o diesel de quê? De fora. Fora isso, a Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, os três que têm as maiores produções de petróleo do mundo. A Rússia acabou de ser sancionada pelos Estados Unidos e por alguns outros países que deverão acompanhar a política americana. A partir do momento que você tem uma sanção contra a Rússia, você vai ter menos petróleo em tese circulando. Isso vai também pressionar o preço, pode ter certeza, gás natural também, outros combustíveis, isso daí vai ter um impacto. Esse gráfico daqui é da Al Jazeera e ele mostra aqui, 10 países do mundo produzem 72% do petróleo mundial. Vê que ponto interessante. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, China, o Iraque, os Emirados Árabes, olha o Brasil, o Irã, o Kuwait. Veja, esse ranking pode variar, mas o Brasil é top. Mas lembrem, o Brasil tem grandes reservas de petróleo, mas o Brasil ele não é, como eu disse para vocês, autossuficiente nos derivados. E olha esse gráfico aqui, meu irmão, que gráfico arretado. A Rússia, ela aparece como o segundo maior exportador mundial de petróleo. Olha a quantidade de países aqui que a Rússia vende petróleo. 48 países em 2019 compraram petróleo bruto da Rússia. Aí de repente os americanos decidem embargar o petróleo da Rússia, sancionar o petróleo russo. Os europeus podem começar a ter sanções aí. Eu acho complexo, já disse para vocês, porque a Europa é muito dependente da energia da Rússia, muito mais do que os Estados Unidos. Resultado, isso ajudou o preço a disparar. E isso vai afetar o Brasil. A gente tem reservas comprovadas de petróleo. Aí você toma um susto. A maior reserva comprovada de petróleo não é a maior produção. Cuidado. Primeiro lugar, Venezuela. Ah, professor, é por isso que os Estados Unidos agora querem conversar com a Venezuela. Também. Mas lembrem do que eu disse para vocês. A Venezuela, ela está sucateada por conta dos embargos. A Venezuela hoje, ela não produz milhões e milhões de barris diariamente. Então a Venezuela tem muito petróleo, mas ela está sucateada. E daqui que ela consiga retomar a produção, isso não é, pessoal, de uma hora para outra. E aqui, olha, o preço do petróleo. Vejam o preço, Rússia ataca a Ucrânia. Estão vendo que a geopolítica é importante? Olha na pandemia o preço do petróleo, lá para março de 2020. Estão vendo aqui? Agora, olha o preço do barril do petróleo com a Rússia atacando a Ucrânia. Estão vendo a geopolítica,
o mercado, tudo isso, pessoal, pode influenciar o processo.